Olá, tudo bem? Sou o Marcos. Pessoal, mais um podcast aqui. Esse é o nosso 10º episódio. Hoje eu estou trazendo um cara muito legal, tá? Inclusive, por indicação de alguns colegas aí, que falou, leve esse cara, que esse cara tem conhecimento e ele precisa compartilhar com a gente. O Emerson, tá? E aí, Emerson, tudo Fala, bem? Marcão, beleza? Tá? Tudo na Joia? paz? Na paz. E aí? Estamos aí? Cara, uma pergunta logo de cara. Quem é o Emerson? Show de bola, cara. Primeiramente, quero agradecer o convite aí. É um prazer estar podendo participar. Eu acho que é sempre legal, a gente sempre aprende mais, Sim. né, quando a gente compartilha. Então, oportunidade de a gente trocar ideia aí, se conversar. Bom, você já me conhece um pouquinho, falando pra galera aí, meu nome é Emerson Valarini. Atualmente eu sou gestor de uma multinacional industrial, uma das maiores aí a nível global, um faturamento bilionário no ano. Mas começando na área acadêmica aí, né? Comecei lá atrás, fiz meu técnico em mecânica de projetos. Depois disso, eu fiz um bacharel em engenharia mecânica pela Universidade de Piracicaba. Sou pós-graduado, especialista em gestão de pessoas, com foco em diversidade e inclusão pela USP, né? Universidade de São Paulo. E fora isso, aí tem acho que umas 30 certificações, todas as partes aí de CQI, né? Da melhoria contínua de qualidade, a parte de ATF, FIEV para as montadoras francesas. Se for olhar a parte aí de CQI, eu acho que desbrava em algumas. Auditor líder de vários tipos de VDA. E aí vai entrando, né? Também sou Black Belt, né? Na parte de Six Sigma. E fiz bastante especialização voltada para a área do Lean. Então, o pessoal confunde um pouquinho, né? Six Sigma com Lean. Mas Six Sigma voltado para diminuir a variação, né? Buscar uma estabilidade do processo. E a parte do Lean Manufacturing também voltado aí para a parte de redução de desperdício. Que maravilha. Emerson, cara, engenheiro, MBA, tudo faculdades renomadas no Brasil, né? Cara, um monte de certificações. Agora é o que vem a pergunta. O que te levou para a área industrial? Cara, pra falar a verdade, assim, o que mais... Gostou ou era sonho? Na verdade, era necessidade. Porque eu sempre tive a minha mãe como referência, né? E ela sempre me instruiu muito a buscar entrar numa empresa grande, uma empresa consolidada, que pudesse me proporcionar crescer na vida, né? Vamos dizer assim. Que maravilha. E aí, daí eu tive algumas inspirações, mas a gente vai poder desbravar mais pra frente. Cara, e como é que começou isso? Quando a gente fala poxa, pra mim entrar, primeiro você fez o técnico, tá. E pra entrar nessa, se eu não me engano, foi uma multinacional, né? Eu já tô na segunda. Essa primeira, como é que você entrou? A primeira foi o seguinte, eu tava Só te cortando. Uhum. Por que eu faço essa pergunta? Pra você que é jovem e adolescente, você fala assim, por que aquele cara conseguiu entrar naquela empresa de grande porte? Dá a resposta. Respondendo, né? A primeira empresa que eu entrei, eu tinha o técnico, né? O técnico de mecânica de projetos foi o que me deu uma primeira bagagem. E o meu objetivo, na verdade, é bem curioso, tá, Marcos? Eu tinha um ciúme de um vizinho meu, cara, né? Sério, cara? O que acontece? Eu ia trabalhar, e eu lembro que eu ia trabalhar de ônibus de linha, ônibus circular, e eu via esse cara indo de fretado. Você vê como que pequenas coisas que fazem diferença, né? Verdade. E o meu primeiro desafio era esse. Falei, cara, por que esse cara vai de fretado trabalhar e eu vou de de linha? Onde ele trabalha? E aí eu descobri, né, que ele trabalhava na multinacional da cidade vizinha, né, da cidade que eu morava. E aí eu vi que nessa empresa estava contratando, justamente na época eu já estava cursando meu primeiro semestre de engenharia mecânica, contratando para o estágio de engenharia mecânica. Então eu entrei através do site lá, me inscrevi, fui chamado, e aí na época eu lembro que estava bastante nervoso, né? Nunca tinha participado de um processo seletivo numa empresa daquele porte. E graças a Deus tudo deu certo. Acabei entrando, era uma época onde o mercado estava bastante instável, né? O mercado estava passando aí por uma reformulação, vamos dizer assim, e tinha muito impacto da economia dos Estados Unidos, né? Aqui uma crise lá fora, que acabou acarretando numa crise aqui dentro também. E aí era uma época que estava tendo reduções na empresa. Cortes. Né? Tendo cortes. E uma das estratégias da empresa lá foi não cortar os estagiários, né? Porque eles entendiam que eles estavam plantando uma sementinha lá para frente. Eu acabei aproveitando essa leva aí e tive sucesso, consegui adentrar lá na empresa pelo que eu vi, você entrou como estagiário e saiu como supervisor, né? Exato. Caraca. E aí, qual é o segredo para isso? Assim, eu tenho uma coisa que eu carrego comigo,
que o esforço, ele supera o talento. Sim. Né? Eu tenho isso para mim, até é uma frase, né, de um grande líder aí que eu me inspiro, que o esforço, ele supera o talento e a gente não consegue ensinar vontade. Né? Ou a pessoa tem vontade ou não tem. E eu acho que o principal, a chave do sucesso aí foi sempre ter vontade. Né? Mesmo, às vezes, em algum momento a gente não sabe muito bem, né? Que é igual um bolo, né? Que a gente tem uma receitinha e que se seguir dá certo. E aí eu fui me esforçando, sempre buscando aprender, com bastante humildade, né? Eu acho que quando você chega numa área nova, eu digo muito isso pro pessoal, aproveita a oportunidade de saber que você não sabe. Sim. Né? Fala que você não sabe. Porque quem já sabe tudo não tem espaço para aprender. Verdade. Então, sempre com bastante humildade, disposição para aprender. De estagiário eu fui efetivado. Depois de efetivado, eu tive uma oportunidade, né? Onde eu trabalhava, existiam 2 centros de tecnologia, um no Brasil e na República Tcheca. Então, eu tive a oportunidade de começar a participar de alguns projetos internacionais. Nunca tinha viajado de avião. Primeira viagem fui pro Japão, né? 36 horas de voo. Imagina isso aí para um jovem. Exato, cara, exato. Não falava inglês, né? Deus. E eu sabia que esse era o principal ponto fraco meu. E quando eu fiquei sabendo da viagem, foi uns 6 meses antes, a minha vizinha de frente, ela tinha sido babá nos Estados Unidos. E aí eu falei, assim, a professora. E aí comecei a fazer o intensivo, falei, sabe quando a água bate na bunda? Então... Ou desenrola ou desenrola. Exato, agora vai ou vai... E não é nem por falta de vontade, mas acho que por falta de prioridade, né? As prioridades tinham sido outras antigamente. E aí fui pro Japão, quando eu voltei do Japão, tive oportunidade de ir pra Alemanha, fui pra República Tcheca, tive muita oportunidade de desenvolvimento. E aí as oportunidades foram aparecendo, até que eu saí de lá como coordenador aí, da parte de World Class Manufacturing, né? Que era a metodologia aplicada. Eu até brinco, né? Que todo mundo copia a Toyota, né? Usa alguma coisa da Production System, né? Que é o TPS da Toyota. E lá não foi diferente, né? Mas em vez de usar o TPS, usou o WCM, né? Que é o World Class Manufacturing, mas com um nome aí adaptado para a indústria, no que era a realidade nossa da época lá. Uma pergunta que aí, quando a gente fala assim, na gestão industrial, toda essa bagagem que você pegou, cara, alguém teve uma mentoria com você? Alguém te ensinou esse caminho? Você trilhou ele sozinho para ter essa ascensão ou não? Eu acho que quando você faz essa pergunta, me vem 2 respostas, né? A primeira, eu sempre tive um exemplo muito grande dentro de casa. Então, eu não tenho dúvida disso. A minha mãe sempre foi minha referência. Então, veio lá do interior, veio de uma família rural, onde que não era normal nem completar os estudos. Sim. Então, foi disruptivo para a época, né? Dela se formar. Quando eu estudava, ela dava aula em 3 turnos, né? Ela era professora, então ela dava de manhã, tarde e noite. Então, ela sempre foi uma inspiração para mim e sempre me aconselhou muito que o trabalho devolve. Então... Trabalha, que vai ter retorno. Os resultados vão vir. Então, verdade. Tive essa inspiração. Mas também eu sempre fui muito feliz, né, das pessoas que fizeram a minha gestão, que eu sempre tive como exemplo. Então, eu nunca acreditei muito naquele cara que é herói, que salva a pátria, isso não. Mas eu sempre acreditei em pessoas que fazem bons trabalhos e me inspiravam. Então, nessa primeira multinacional que eu trabalhei... tanto o meu supervisor quanto o meu gerente da época, hoje, pelos caminhos diferentes que a gente seguiu, eu acabei não tendo muito contato mais, mas foram pessoas assim que me inspiravam, né? E eu me espelhava neles, na verdade, né? Então eu olhava assim e falava, o que esse cara faz eu quero fazer. O que esse cara consome eu quero consumir. A forma que esse cara age eu quero agir, porque eu vejo que eu entendo que é o caminho correto. E eu entendo que se eu plantar, uma hora eu vou começar a colher também. Maravilha. Inspirar em alguém, né, cara? Sempre acreditei muito em ter uma pessoa de espelho. E normalmente, Marcos, que eu acho que é legal também reforçar. Nisso, a gente nunca vai ser um clone, né? Porque se a gente se compara muito, a gente acaba se frustrando. Verdade. Porque cada um tem uma realidade, cada um tem seu compromisso. E tem muitas coisas que você não vai concordar também. Sim. Então, o que eu vejo é o seguinte... em alguns exemplos, a gente vai se espelhar para o que a gente quer fazer, o que a gente quer ser. Mas também haverão exemplos do que a gente não quer ser. Passa por essas situações também. Então, isso é importante também. Falar, cara, esse tipo de atitude...
Porque a gente sabe que ninguém é perfeito. Então existem coisas que a gente aprende na dor e existem coisas que a gente aprende no amor. É verdade. Então eu acho que é importante absorver isso como um todo e saber filtrar, né? Isso eu quero pra mim ou não, isso eu não quero pra mim. Conhecer os dois lados da moeda, Exatamente. Né? Verdade. Agora, quando a gente, pegando já essa sua experiência, nos leva a pensar o seguinte, a engrenagem da indústria automotiva no Brasil. É um segmento muito complexo. Sim. Tá? Quando ele fala complexo, pessoal, é multiplicar vezes 10 aquilo que você pensa. É um negócio meio complicado. Economia, política, países com culturas diferentes. Como você vê o Brasil nesse cenário? O que eu vejo, ô Marcos, até eu estava comentando com você aqui um pouco antes, né? No ano passado eu tive a oportunidade de viajar para 5 países, tive algumas viagens internacionais, todas a trabalho, e conversando com os colegas lá de fora, eu pude conversar com pessoas da Turquia, com pessoas da Geórgia, com pessoas dos Estados Unidos, da Alemanha, da Espanha, da República Tcheca, entre outros diversos países. E os problemas são muito parecidos, né? Aonde a gente vai, a gente vê o pessoal falando que tem dificuldade com mão de obra, que a cultura de hoje não é a mesma de 30, 40 anos atrás. Verdade. Que a forma de convencer as pessoas não são a mesma, que hoje a geração atual, ela precisa muito saber do propósito, né? Do porquê que eu tô fazendo aquilo, o que vai me levar àquilo. E quando a gente remete tudo isso para o cenário do Brasil, né? Voltando para a pergunta que você me fez, eu entendo que a gente tem uma vantagem muito grande, né? Que a gente tem pessoas muito esforçadas, né? E às vezes a gente acaba supervalorizando essa questão de que lá fora é melhor, né? Ah, lá fora tudo dá certo, lá fora é as mil maravilhas, lá fora é o paraíso, e na verdade não é, né? Eu acho que sim, existem desafios, né? E eu acho que nós, né, como gestores, temos que olhar para dentro de casa. Verdade. Né? E às vezes a gente fica querendo achar soluções lá fora, mas a gente se pergunta, o que a gente está fazendo para qualificar as pessoas? Verdade. O que a gente está fazendo para desenvolver, para plantar aquela sementinha da vontade, né? De falar, eu vejo no Marcos potencial, como que eu estimulo ele para que ele tenha vontade? Porque a indústria é muito complexa. E não tem jeito, né? Hoje o pessoal tem muito essa questão imediatista, que acha resultado muito rápido. Que quer para ontem. Mas não tem jeito, né? Tem que debruçar, tem que estudar, tem que ir atrás de conhecimento, né? Hoje, com a velocidade das coisas, às vezes você toma uma decisão errada agora, o impacto negativo é muito rápido. Sim. Porque imagina, eu passo uma informação para você que já vai para frente, e de repente isso aí se transforma em algo muito ruim. Da mesma forma que é o contrário, né? Algo bom se transforma muito rápido. Então eu acho que assim, o Brasil, ele tem um diferencial, que são pessoas muito esforçadas, com muita vontade. O que cabe é nós, gestores da indústria, desenvolver essa vontade nas pessoas. Sim. Mostrar o propósito das coisas para as pessoas. Verdade. Porque o futuro está acontecendo, o futuro é hoje. Está acontecendo. Né? O futuro é hoje. Agora, quando a gente pega nesse cenário, por que eu fiz essa pergunta antes? Porque é o seguinte, nós temos aquela visão de aquele gestor operacional dentro dessa indústria, mas eu tenho aquele gestor que ele tem uma visão mais de performance. Como conciliar essas duas coisas? Que lá por trás a gente tem duas coisinhas que a gente tem que ficar de olho. Pessoas, que é o maior ativo das empresas, e equipamentos. Sim. Como conciliar isso aí? Eu, na verdade, quando que eu olho isso, eu lembro que em uma das visitas que eu tive lá no passado com um consultor que eu tive na época, ele me presenteou com um livro, né? E ele pedia para mim separar em 3 grandes blocos, né? Pessoas, processos, né? Que são os equipamentos, e sistemas, que seria o que consegue conectar tudo isso. O que eu vejo que é muito importante, né? A gente conseguir, dentro dessa área de gestão, estar próximo, porque a principal característica de sucesso para a gestão é liderar pelo exemplo. Sim. Então, é difícil você convencer a sua equipe a fazer algo que não é o que você faz. E mais difícil ainda é quando você perde a credibilidade com a equipe, né? Então, é importante que o liderado confie no líder dele. Sim. Então, ele saiba, se o Emerson ou o gestor me direcionou para esse caminho, eu sei porque ele segue esse caminho e ele entende que aquele é o caminho correto, né? Então, ser operacional é extremamente importante, né? Ser operacional é extremamente importante. Tem uma historinha, né, que eu lembro que há muito tempo atrás, num dos clientes, né, que eu fui,
é uma das maiores montadoras japonesas. Na abertura do projeto, né, o gerente de projeto, ele contou uma história para nós, né? Ele falou que tinha uma granja e essa granja estava para falir, né? As galinhas já não produziam mais, os ovos já não eram mais vendidos da forma que era antigamente. E aí o granjeiro lá, ele recorreu para um sábio. Ele falou: sábio, o que eu faço? Minha granja vai falir, meu processo está instável, as galinhas não querem trabalhar mais, tá tudo perdido. O sábio entregou uma caixinha, né, para ele e falou assim: cara, esse cara era o gerente, né, da granja lá, né? Falou: gerente, faz o seguinte, pega essa caixinha tem um poder mágico. Todo dia você vai pôr essa caixinha num local diferente da sua granja. Todo dia você vai pôr essa caixinha num local diferente da sua granja. E daqui 6 meses a gente vai voltar a conversar. E a sua granja vai ser uma nova granja, vai ser a melhor granja da cidade. Ele fez isso, né? Passados 6 meses, a granja dele melhorou em todos os indicadores. Alta performance, 0 problemas de qualidade, as entregas todas em dia. E aí o cara da granja chegou pro sábio e falou: sábio, por favor, me fala o que tem na caixinha, eu quero saber. Porque minha granja agora é uma nova granja. E aí a hora que o sábio abriu a caixinha, não tinha nada. Tinha nada. Aí ele falou: mas cara, o que é isso? Eu fiz você ser operacional. Você tava num caos, não adiantava você ficar na sua cadeira que não ia resolver na sua granja. E a hora que você começou a colocar essa caixinha cada vez em um lugar, você começou a ver os problemas. Sim. Aí você via que a galinha estava doente, você via que faltava iluminação, você via que a cerca estava rasgada, e aí você foi corrigindo tudo isso. Então é importante que o líder seja presente, né? Para saber do que ele está tratando, para conhecer, por mais complexo que seja. Mas ao mesmo tempo, é importante que ele faça parte de estratégia, né? E é por isso que é importante desenvolver uma base para que ele consiga determinar o que é prioridade, para que ele consiga direcionar o time para o caminho correto, para que ele consiga entender que errar faz parte, né? E a gente aprende, né, muito mais no erro, né? Sim. E hoje não tem jeito, o ambiente ele cobra, né? E buscar cada vez mais ter conforto no desconforto, né? Então isso é importante, porque é confortável você ficar de longe, você não tem que levar a caixinha cada dia para um lugar, é confortável. Mas o conforto por si só não gera resultado. Sim. Então é importante você se incomodar com isso. Eu acho que a estratégia de quando você precisa de uma gestão mais operacional é entender que você tem que ter conhecimento sobre o seu processo. Sim. Mas sem abandonar a parte estratégica por trás disso. A proximidade das pessoas, ser presente, eu acho um negócio muito Exatamente, faz a diferença. Eu lembro que uma das primeiras equipes grandes que eu tive era formada por 150 pessoas aproximadamente, e eu tinha um hábito de todo dia dar bom dia para todos os 150, né? Todos os dias eu dava bom dia para todos os 150. E aí teve um colaborador que me chamou, eu lembro que Joel era o nome dele. O Joel me chamou e falou: cara, você é o primeiro gestor que sabe meu nome. Você é o primeiro gestor que sabe meu nome. E aí isso fez a diferença para a vida dele, né? Porque você começa a criar empatia com o seu time, né? Você consegue olhar como pessoa, não como um número. É uma coisa tão simples, mas faz uma diferença muito grande na vida daquela pessoa. Exatamente. Né? E aí você começa a aproximar, saber quem é o Joel, saber que assim como você tem problemas lá fora, saber que tem preocupações, que nem todo dia ele vai estar 100%, verdade. Que você vai precisar entender que se você acolher ele, tratar ele realmente como pessoa, o resultado dele com certeza vai ser superior. Pegando esse gancho aí, na verdade é um tripé que quem está na área operacional está em contato 24 horas. Quando você olha no cenário assim das empresas, ou hoje onde você está, ou em outras empresas que você já visita, tem contatos, quais são os principais problemas? Porque tudo não é mil maravilhas, a gente sabe que está em problemas. Quais são esses problemas? Eu acho que hoje, dos principais desafios, e aí volta onde a gente vai trabalhar todo dia para desenvolver pessoas, é com relação à disciplina. Né? Se a gente pegar outras culturas, né? Eu acho que eu falei que no Brasil a gente tem muita vontade, força de vontade, sim, garra, determinação. Em contrapartida, o que nos atrapalha é a falta da disciplina. Né? Concordo. Então eu acho que disciplina é algo que acaba atrasando muito o nosso lado, em especial porque cada vez mais você tem que gastar energia e criar barreiras para não dar espaço para a indisciplina, né? E aí isso é algo cultural. E para mudar a cultura tem que trabalhar todos os dias. Sim. Eu lembro uma história legal,
nessa primeira viagem que eu fiz pro Japão, eu fui para uma ilha chamada Miyajima, né? E essa ilha só vai de barco, né? Não tem como ir por terra. E eu comprei o ticket lá, tava junto com o pessoal. E aí eu fui pro barqueiro lá entregar o ticket, né? E ele, se eu não falo japonês, né? Ele, sem entender, falando comigo e tal. Aí o meu colega, né? Me chamou de canto, conversou comigo. Não, tá tudo bem. Me chamou. Falei, cara, o que aconteceu, né? Ele falou, cara, pra ele é uma falta de respeito você entregar o ticket. Meu Jesus. Aí eu falei, mas como assim? Ele falou, porque ele tá entendendo que ele tá desconfiando de você. Pra você tá tendo que provar... porque tá desconfiando de você. Eu falei, não, é só pra provar que eu comprei. Ele falou, não, se você não comprar, você não vai usar o barco. Sério. Só vai usar quem pagou. Então você vê como um povo extremamente disciplinado, né? Você vai na banca de jornal, o caixa fica lá no fundo da loja, né? Se alguém pegar e sair, ninguém vai saber. Ninguém vai perceber. Né? Mas ele não vai pegar e sair. Aqui não, né? Tem que ter o caixa, tem que ter o segurança, tem que ter a catraca, tem que ter a porta. As câmeras tem que ter ainda. as câmeras. Então acho que o principal desafio é como a gente disciplinar o nosso público. Acho que esse é o principal desafio. Essa disciplina, curto, médio e longo prazo, para você atingir uma eficiência, falar, poxa, porque quando a gente fala de uma equipe, ninguém tem equipe pronta, você vai formando ela ao decorrer dos anos. Quando a gente fala assim, poxa, essa equipe tem uma performance boa, qual é o prazo? Eu entendo que seja a longo prazo, porém vai muito de encontro com a cultura da empresa. Tá. Né? Igual eu, né? Eu tenho a oportunidade hoje de estar numa mega multinacional alemã que já tem uma cultura de mais de 100 anos no Brasil. Então, já é uma cultura muito forte, muito enraizada, com pessoas, com processos, com sistemas. Então, quando vem uma pessoa de fora, ela tem que se adequar àquele ambiente. Tem que se adaptar de porque qualquer a jeito. cultura já está enraizada. Muitas vezes, quando eu vou em alguns fornecedores um pouco menores, que não tem uma cultura muito enraizada, que ainda tem aquela questão de chefe, eu mando, você faz, não tem uma gestão da qualidade, não tem uma gestão de pessoas, você vê que é muito mais difícil. Aí o fornecedor fala, não, é porque o operador tem que fazer, mas não fez. E aí você vai ver a cultura da empresa e fala, cara, esse cara tá muito longe, ele tem que chegar. É importante a certificação nessa hora? Sem dúvidas. ISO 9000? Sem dúvidas, sem dúvidas. Em especial porque para quem não tem uma regra, um caminho a seguir, às vezes fica um pouco perdido, né? E acaba direcionando muito esforço aonde vai ter pouco retorno. E aí não faz aquela matrizinha de esforço versus retorno. E a certificação, eu acho que ela vem de encontro para ser só a sua Bíblia, né? Para ser o seu checklist. Então se eu tenho um processo definido, se eu tenho meios de controle, se eu tenho um método, se eu tenho máquina, se eu tenho processo, então tudo tende a ser um caminho legal, né? Então, sem dúvida nenhuma, e aí a gente vê isso aí ramificando para vários tipos de certificações, né? Não só a 9.000, mas quando a gente vai para o âmbito de segurança, 14.000, 18.000, IATF. Então, assim, quando a gente olha tudo isso, né, para as alemãs, EDA, para as francesas FIEV, então a certificação ela vem de encontro para ser o seu guia, né? Aí surgiu outra dúvida. Empresas brasileiras estão preparadas para esse cenário? Marcos, eu vou falar das que eu tenho contato. Sim, né? É isso que eu queria saber. Das que eu tenho contato, eu vejo dois mundos diferentes. Eu vejo empresas que entenderam que precisam mudar, e estão se adaptando. E vai continuar no jogo. E vai continuar no jogo. Sim. E tem empresas resistentes que falam, não, aqui é do meu jeito. E cada vez mais vai estar fadado ao erro. Né? Então, assim, aquele intuito, não, eu sei o que eu tô fazendo. Eu sempre fiz assim, para que eu vou mudar agora? Então, isso eu vejo que é um problema e cada vez mais as grandes empresas tendem a fugir delas. Né? Porque assim, já sabe que tem problema, né? Então hoje a gente pega empresas que não estão voltando para olhar para uma área de segurança. Sim. Empresas que não estão olhando para as consequências de não olhar para o meio ambiente. Sim. Empresas que não estão olhando para energia renovável, né? Então assim, a gente vê hoje, né, as montadoras, elas estão exigindo o certificado IREC, né? De você estar comprando energia limpa. Tem gente que nem sabe o que é isso. Nem sabe. E aí, tá fadado ao quê? Eu tenho grandes contratos do passado que uma hora vão acabar. Mas novos contratos não virão. Uma hora eles vão ser redigidos com novas normas e talvez essas normas já não estejam mais adequadas. E aí talvez seja tarde. Verdade. Aí que entra uma pergunta que aí, cara,
eu tenho uma empresa que toca com esse perfil. Tem muita empresa que é o dono que ainda gerencia. Exato. E aí tem muita empresa, o Brasil ainda é a terra de oportunidade, que você abre uma empresa e dá certo. Errado. E você faz do seu jeito e ela vai até um certo patamar. Aí a gente começa a falar justamente desse assunto. Uma empresa nesse perfil, qual seria o caminho para que ela quebrasse esse paradigma e fala, cara, eu sei que você é o dono, você gerencia, mas a partir de hoje não é mais você. Qual o caminho para... Cara, essa é uma pergunta bastante interessante, Complexa. hein? Complexa. No Dia da Indústria, né, teve algumas palestras, né? Eu pude participar de um fórum que algumas microempresas foram lá, né? Eu vou responder com base no que eles falaram, Sim. tá? Até porque eles têm muito mais propriedade, porque estão vivenciando. O que eles trouxeram é que eles precisaram acordar realmente na hora que a corda estava no pescoço. E aí, aprendeu na dor. A hora que começou a ver que o dinheiro que saía já era maior do que entrava. Sim. E que precisava, para recuperar o tempo perdido, gastar mais ainda e sair de uma gestão centralizada para pulverizar, né? Para falar, por mais que eu seja o dono, que eu conheça, eu preciso ter alguém que vai olhar como processo, que vai olhar como pessoas, que vai olhar como logística, que vai olhar como qualidade. Não necessariamente inflar, né? Porque eu acho que cada empresa ela tem uma proporcionalidade. Sim. Mas é importante abrir os olhos para entender. Eu não sou o dono do conhecimento, né? Eu tenho que ter essa humildade intelectual, né? O Cortella fala muito sobre isso, É verdade. né? Sobre ter humildade intelectual. Então, saber que eu não sei tudo, né? Tem um grande filósofo aí, não vou entrar muito nesse âmbito, que é para não passar vergonha aqui, mas usar aquela frase, né? Só sei que nada sei. E aí, para cada vez mais poder crescer. Porque se você se fecha na sua casinha, coloca a sua armadura e fala que a lei sou eu, infelizmente, eu acredito que você está falando fracasso. Verdade. Por que eu fiz essa pergunta? Porque quando a gente fala assim, a evolução das empresas que a gente pega lá, 1900 a 1950, cara, o gráfico é baixo. 1950... Revolução Industrial. Cara, o negócio foi lá em cima. Quando a gente pega 2000 até 2026, o negócio não foi mais assim, o negócio subiu, foi assim. E aí entrou tecnologia, sistemas... Indústria 4.0. Indústria 4.0 que a gente já está caminhando pela quinta, tem lugar que já está chegando na sexta. E aí? O que eu vejo, Marcos, a principal diferença entre essas indústrias mais fechadas, eu vou dizer até em muitos dos casos, se não for todos familiares, comparado com indústrias com uma cultura muito forte, é uma característica. Eles não olham para aquele reconhecimento não monetário. Né? Eles entendem, eu te pago e você tem que fazer o que eu estou mandando. E hoje em dia não é mais assim. Não é mais assim, né? Verdade. Então, ter esse reconhecimento não monetário, ter um feedback constante, né? E dar o feedback realmente não só para o processo do cara, né? Porque normalmente é assim, né? Enquanto tudo tá certo, eu nem vou lá. Sim. E aí quando deu problema, todo mundo vai. Todo mundo vai. Né? Então ter essa rotina de dar feedback, de ter reconhecimento não só na parte monetária, né? Porque às vezes a pessoa, você vai dar um aumento, 2, 3, e a pessoa daqui a um ano fala, não, eu tô desmotivado. E aí você vai em outros casos, pessoas que não têm esse ritmo aí, né, de reconhecimento, mas que tem uma gestão mais próxima, que você entende quais são os problemas, entende quais são as dificuldades, né? Às vezes você tem um tubarão no seu time, e você quer que ele suba uma árvore, né? Não vai subir, você tem que pôr no mar, né? Então eu acho que isso faz total diferença. Eu acho que isso é uma questão que se o gestor souber trabalhar de forma que você explora o melhor de cada indivíduo, eu acho que essa é a principal chave para que dê tudo certo. Que maravilha. Aí vem outra perguntinha. Quando eu falo essa evolução absurda, a tendência, robotização? Eu acho que mais do que isso. Eu acho que robotização, falando de indústria, é uma tendência que a gente já vê há 20 anos na indústria ou mais, né? Eu acho que hoje o que a gente tem de tendência e quem não se adequar mais rápido do que a gente imagina, né, vai ficar fora da jogada, com relação à automação na tomada de decisão. Né? Eu acho que hoje, o que a gente tem de diferencial, né? A gente tem várias automações, né? Não falando só de processos, né, de sistemas, mas que a tomada de decisão às vezes está centralizada no homem. Então o sistema ele está de forma automática coletando dados, captando informações, me gerando gráficos, paretos,
me mostrando resumos para que eu, com isso em mãos, eu tome decisões. O que eu acho que é uma tendência agora é a automação na tomada de decisão. Né? Definir parâmetros para que, com critérios A, B e C, você tome essa e essa decisão para mim. Com critérios D e F, você toma essa e essa decisão para mim. E aí sim, você me traz os resultados das tomadas de decisões. Então, eu acho que a automação da tomada de decisão, ela é algo que vai cada vez mais estar presente no dia a dia. Falando de robotização, ainda tem muita oportunidade. Por mais que a gente tá nesse mundo de IA, por mais que a gente tá em tudo isso aí, o que eu mais prego pro pessoal, gente, para tudo isso vai ser necessário mão de obra técnica, né? Sim. Porque lá na linha de frente, a gente tem um mecânico, a gente tem um eletricista, a gente tem um eletrônico, a gente tem um técnico em automação, a gente tem um técnico em logística. Então, é importante o pessoal se qualificar para entender que não vai ser só os programadores que vão ter local no mercado de trabalho. Mas cada vez mais a gente vai ver a automação na tomada de decisão. Pelo menos é assim que eu vejo e que eu vejo que a indústria tem trabalhado. Quando eu fiz essa pergunta sobre robotização, aí a gente dá um segundo passo, humanoide. Sim. Que na realidade já está virando realidade em alguns outros locais. Tomada de decisão, IA. Quando eu junto humanoide com IA, qual o futuro disso? Cara, na gestão industrial. Eu acho que assim, por mais que a gente tenha que ter gestores técnicos, né, para conhecer o que está falando, para ter propriedade, por trás disso vai ser sempre pessoas. Sempre ser humano. Sempre um ser humano. Então, o gestor, ele não precisa conhecer do processo a fundo, né? É lógico que ele precisa saber do que ele está falando, né? Mas ele precisa entender que por trás daquilo existem pessoas, né? Existem pessoas com problemas, existem pessoas com sonhos, existem pessoas com famílias que vão estar lá, trabalhando com humanoides, trabalhando com robô, mas com o filho com febre em casa, com a mãe talvez com uma doença, com o pai às vezes com uma doença, com uma dificuldade com o vizinho, com um neném pequeno que chora durante a noite e ele acorda, às vezes, né, com problema emocional por causa do time do coração. A gente falou, né, com diversos problemas agora com a internet, essa questão de casas de aposta, essa questão dos jogos, né, que tem muita pessoa se endividando na parte de jogos online. Então esses problemas eles continuam existindo, né? E ter alguém para fazer a gestão disso, para que o técnico, para que o analista, para que o engenheiro, para que o especialista possa executar o trabalho dele, vai ser cada vez mais fundamental. Sim. Aí eu começo a entrar num ponto interessante. Liderança. Liderar pessoas será cada vez mais difícil ou não? Com o avanço desses conhecimentos, tecnologia, IA, humanoide. Cara... Você deu a metade da resposta, mas eu queria saber isso. Será que vai ser mais difícil ou não? Eu acho, né, que liderar pessoas... O tempo vai passando e os desafios vão mudando. É verdade. Né? E eu acho que é difícil a gente falar se é mais difícil ou mais fácil. Né? Se a gente pega uma gestão do passado, a gente tinha um pessoal mais cabeça dura, mais resistente, que gostava talvez de se impor um pouco mais. Só que ao mesmo tempo, que talvez tinha um pouco mais de receio, que tinha um pouco mais talvez de medo de expor suas ideias, né? Medo de como ser interpretado. Então era um tipo de desafio, né? Hoje em dia, a gente tem um público que sabe, bateu, levou, não leva nada para casa, a minha opinião é essa. E cada vez mais a gente tem que saber falar, saber ouvir, saber conduzir. Então, eu entendo que são gerações diferentes, né? Com problemas diferentes e que devem ser tratados de formas diferentes. Verdade. Né? E que não deixa de ser difícil, né? Que não deixa de ser difícil. Eu vejo que hoje o que mais me chama a atenção é que a gente tem uma geração 8 ou 80, né? Então, às vezes, a gente pega pessoas muito dedicadas, né? Que o pessoal começa a dar alguns nomes bonitos aí, né? O cara é workaholic, o cara ele é viciado em trabalhar. E tem pessoas que estão totalmente desligadas do mundo, né? Fala, não, eu tô bem do jeito que eu tô, deixa a vida me levar. Então, como mesclar esses dois públicos, eu acho que é o maior desafio. O maior desafio. Aí a gente vai dar um pulinho lá em outro departamento. Recursos humanos, que agora a gente não fala mais recursos humanos, gestão de pessoas, né? Exato. Cuidar de gente. Cuidar de gente, cuidar de pessoas.
Quando a gente fala essa questão do 880, que é esses dois perfis aí que você acabou de comentar, na contratação já dá para filtrar isso, ou não? Cara, é difícil, hein? É difícil, né? É difícil porque, assim, eu vejo que a entrevista ali, o processo seletivo, ele foi piorando em alguns casos, né? A gente vê muitos memes na internet, né? Que fica cada vez mais burocrático, o cara preenche um formulário, vai para uma página, volta para outra página, passa por 10 etapas e demora... até eu vi um brincando, né? O cara começou a se inscrever para estagiário e concluiu no aposentado seletivo. Então, ficou muito burocrático, então, para alguns casos. Em outros casos, na hora que você vai ali, ainda mais hoje, né, com chat GPT, internet, Google, a pessoa responde tudo, né? Tudo. Ah, o que você sabe sobre isso? Você vai lá, pesquisa, Ctrl+C, Ctrl+V. O que sabe sobre aquilo? Então, você responde tudo. Teste de perfil. Então, ele fica muito previsível, né? Porém, quando você vai na última etapa, na parte pessoal, presencial, você vai pegar um resumo daquilo que você espera da pessoa, né? E não tem jeito, só no dia a dia que você vai conseguir perceber, identificar, né? Isso. O que é importante, né, que eu vejo, e eu valorizo muito isso, 2 coisas no processo seletivo, né? A primeira, você deixar a pessoa à vontade, sim, né, para que ela realmente fale de forma natural, né? E a segunda, ter um alinhamento de expectativa do que a empresa espera dela. Isso independente do cargo, júnior, pleno, sênior, operacional ou um administrativo. Porque no final do dia, né, é uma via de mão dupla. Então aquela vaga, às vezes fala, putz, não fui assertivo no processo seletivo, mas você foi transparente com a pessoa, né? Então tem que ser bom para a empresa e bom para a pessoa. Então ter um elemento de expectativa, ser transparente no processo seletivo é fundamental. Para que você não gaste toda essa energia e o custo que tem em cima do processo seletivo para chegar daqui 6 meses e falar, a pessoa pediu a conta. Ou não é isso que a gente precisa de outra pessoa. É muito frustrante, né? Nessa hora. É frustrante. E aí a gente vê, às vezes a gente vê vagas pedindo pré-requisitos de diretor para uma vaga de estagiário. Às vezes a gente vê vagas de perfil sênior com pré-requisitos de perfil júnior. E aí quando a pessoa chega na entrevista, ela fala, não, mas eu me candidatei para uma vaga júnior. Você está querendo que eu seja um perfil sênior, ou vice-versa. Então acho que o alinhamento de expectativa ele é fundamental nesse caso. Maravilha. Um ponto de vista interessante. No mundo que vivemos, cada vez mais pressão. Com certeza. Quando a gente fala liderar pessoas, com tudo isso que a gente já comentou, o ser humano em si, como lidar com aquele cara que tem problema, quais são os problemas? Às vezes vício, às vezes alguém doente na família, às vezes ele mesmo doente. Nós temos as doenças agora, o burnout, que é um dos mais comuns, está dando problema. Como um líder, qual o papel do líder nesse negócio todo aí? Sim, eu acho que... Porque cada vez mais está ficando mais difícil. E mais difícil, mais complexo. Sem dúvida. O que eu vejo, assim, até a NR1 fala agora sobre, né, saúde mental. O que eu vejo é que cada vez mais você deve estar próximo do seu time. E não próximo no sentido quantitativo, né? Porque imagina, um time grande, com muitas decisões para tomar, muitas coisas acontecendo, você não vai conseguir todos os dias estar com todo o seu time. Mas no sentido qualitativo. Então eu tenho momentos, nem que seja uma vez por mês, nem que seja uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, para que eu separe 15 minutos para eu estar realmente presente, com tempo de qualidade, para eu ouvir aquela pessoa, para eu entender como está o trabalho dela, para entender de que forma que eu posso suportá-la, para que você desenvolva nessa pessoa, ter resiliência, e para que ela tenha uma segurança ali, né, uma segurança psicológica mesmo, de poder se abrir com você, entender que você está ali para suportar ela, para ser realmente uma mão de apoio, não de cobrança, e que de alguma forma ela se sinta acolhida. Em contrapartida, né, é importante a gente ser também transparente, honesto, que nós estamos ali para dar resultado. Sim. Né? Problemas nós sempre vamos ter, não só em casa, mas no trabalho, às vezes um problema de relacionamento, às vezes um problema entre setores, né?
E saber desenrolar isso de forma que não prejudique o resultado da pessoa e, consequentemente, da equipe é fundamental, né? Então, eu acho que, assim, estar próximo nesses casos e ter um bom trabalho, né, junto com a área médica é uma chave de sucesso, né? Eu tenho sorte que a empresa onde eu trabalho, a gente tem uma área médica muito próxima de nós, né? Com oportunidades de dar um auxílio psicológico. Às vezes a pessoa não quer com a psicóloga presente, né? Ah, mas ela me conhece, ela já me vê todo dia, não tem essa liberdade. Com uma pessoa que ela não conhece de forma online, né? Então eu acho que isso é fundamental, né? Eu vejo muitos casos, né? De pessoas, às vezes homens, né? Que tem aquele receio de se abrir. Sim. Mas não, eu sou o pilar de casa e eu que tenho que estar firme, e de repente se descobre uma situação bem ruim. Sim. Então é importante estar próximo para ter essa segurança psicológica com o time. Quebrar aquela barreira de, como se fala, né? Do chefão, né? Exato. Não um chefão, mas sim uma pessoa que está do seu lado para te ajudar. Exato. Por incrível que pareça. Quando a gente vê todo esse cenário aí, como fazer para desenvolver essas pessoas? Eu acho que existe, para ser líder, a pessoa ela tem que, antes de você desenvolvê-la, ela tem que ser líder. Talvez ela nem saiba que ela é líder, né? Que é o que o pessoal hoje em dia fala de liderança natural, né? E aí você começa a interpretar em algumas pessoas algumas atitudes que as fazem líderes naturais, e aí sim você lapida, né? E aí eu vejo muito isso da seguinte forma, né? Um exemplo aqui pra gente. Eu tenho um setor com 10 máquinas, por exemplo, cada máquina com seu colaborador, e tem um colaborador lá que ele sempre vem e pergunta qual é o resultado do turno. Qual é o resultado do meu grupo de máquinas? É uma coisa que todo gestor quer ouvir. É natural. Ele não fala, mas o meu resultado? Mas eu entreguei a minha meta da sucata, né? Eu entreguei a minha meta de scrap. Eu entreguei a minha meta de produtividade. A minha máquina... Não. Primeiro ele vê o do grupo, aí depois ele entende o dele. Cara, por que eu consigo ele não? O que eu posso ser diferente? Então, opa, você já começa a acender uma luz. Fala, cara... Esse cara tem uma questão de natural. E na maioria das vezes você vai conversar com ele e fala, eu não. Você é chefe, você tá doido. Né? É que eu tô preocupado, é que eu gosto. E aí você começa aí sim lapidar, né? Partir do zero talvez seja frustrante para ambos os lados, né? Às vezes você tem um cara sênior, né? E você quer que ele seja o líder. Você perde um ótimo, seja técnico, engenheiro, analista, operador. E ganha um péssimo líder. Verdade. Então, é importante ter esse discernimento para entender, será que essa pessoa sabe liderar? E saber liderar não necessariamente é conhecer do processo, é conhecer do produto, é conhecer do método, é conhecer das pessoas. Saber lidar com gente. Sabe mediar os problemas. É verdade. Então, eu acho que o principal é isso, conseguir identificar como que essa pessoa se comporta. Ela se comporta de uma forma de preocupação coletiva ou ela é um pouco mais individualista, né? Se eu vejo que ela é uma pessoa individualista, eu entendo que não é o líder que eu pretendo ter comigo. Essa é a forma que eu enxergo. Quando a gente olha nesse cenário que você acabou de citar, eu tenho aquele cara lá que muitas das vezes ele não é nem bom no que ele faz. Operando máquina, sei lá o que for. Mas ele é muito bom em conversar, levar aquela... Na realidade é aquele cara que todo mundo procura quando o bicho pega. Uhum. E ele tem os contatos. Como você vê esse cara? Esse cara, se ele tá igual... Se a avaliação dele é que ele não é bom no que ele faz, eu entendo que ele é aquele exemplo que eu dei pra você do tubarão querendo subir a árvore. Eu fiz essa pergunta por isso. Né? Ele é o tubarão querendo subir a árvore. O erro é do gestor de ter colocado ele lá, né? Porque se ele tem potencial, se ele sabe resolver problema, se ele consegue desenrolar as coisas, se ele tem essa habilidade, né? O pessoal divide muito em hard skills, soft skills. Isso. Se ele tem essa habilidade... por que eu não vou explorar o melhor dele com essa habilidade? Será que ele não tem que ele tem um perfil mais comunicador e eu tô querendo que ele esteja numa posição que exija um perfil mais executor ou mais analítico? Verdade. E eu tenho um cara comunicador, um cara mais planejador, então talvez ele saiba planejar e comunicar o que ele planejou. Sim. Mas se ele precisar analisar o resultado daquilo ou executar, ele não vai conseguir fazer. E aí talvez cabe o job rotation para entender como eu exploro o melhor de cada um.
Então é colocar o tubarão lá para nadar, coloca o macaco para subir na árvore, coloca a águia para voar. Identificar qual é o ponto positivo de cada um. Exatamente. E extrair o melhor, né? Imagina se eu pego um goleiro e põe para jogar de atacante. Ou um atacante e jogar de goleiro. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Agora, quando a gente identificou isso aí, qual a importância da capacitação técnica? Sem dúvida nenhuma. É base, né? É base. Eu acho que a gente... Capacitação... mesmo que a gente pule a segunda palavra, só de falar de capacitar... Já deu o primeiro passo. Já deu o primeiro passo. Né? Já deu o primeiro passo. E as pessoas, elas precisam identificar a forma que elas melhor são capacitadas, né? Tem gente que fala assim, eu não gosto de estudar. Na verdade, ela não descobriu como ela gosta de estudar. Todo mundo gosta de estudar. Todo mundo. Né? Então, às vezes a pessoa gosta de estudar através de vídeo, gosta de estudar através de podcast, Sim. gosta de estudar através de ir na escola, gosta de estudar sozinho, através de leitura, pessoas autodidatas. Às vezes gosta de estudar através de jogos. Sim. Às vezes, então, assim... às vezes você vê pessoas que falam, não gosto de estudar. Aí você vai lá, ele é um exímio soldador. Ele é um exímio trabalhar em fundição. Aí você fala, cara, mas você falou que você não gosta de estudar. Não, é porque eu vi o fulano e eu fiquei copiando ele. Eu tirei dúvida. Até você estava estudando? Estava estudando alguma Você não estava lendo, mas estava estudando. Verdade. Então, assim, todo mundo gosta de estudar. Eu acho que, mas nem todo mundo descobriu o método que gosta. Na realidade, é identificar o que a pessoa gosta no dia a dia. Se ele achar um livro, uma revista, ele vai ter Exatamente. curiosidade. Exatamente. É verdade. Poxa, interessante. Quando a gente fala liderança, tudo isso, cai uma palavrinha matadora. Motivação. O que é motivação, cara? Cara... Eu tenho o meu conselho. Porque, para mim, motivação ela é própria. No seu ponto de vista, o que é? Exatamente. Eu acho que a motivação, quando ela vem de fora, ela é forçada. Também acho. Então a motivação, ela sempre tem que vir de dentro, né? Então é mais ou menos vontade. A gente não vai ensinar o cara a ter vontade, né? Impossível. O cara tem que querer, o cara tem que querer. Só que ao mesmo tempo a gente tem que entender se o ambiente permite que aquela motivação seja despertada, né? Talvez você fale, puta, aquele cara tá desmotivado, ou a pessoa se entende desmotivada, e aí você vai entrevistar ela... E ela fala o seguinte, não, é porque eu queria tal coisa e não deu certo. Meu sonho era esse, não deu certo. E ela começa a regredir, né? Verdade. E aí a perguntinha que a gente faz é bem simples, né? O que você tá fazendo? Tá te deixando mais perto ou mais longe do seu sonho? E aí a pessoa fala, não, vamos inverter os papéis, né? Aí a pessoa fala, não, o que eu tô fazendo tá deixando mais longe. E você acha que como isso vai mudar, né? O seu futuro quem faz é você. Sim. Então a pessoa tem que enxergar isso, né? Mas não tem como ensinar a ter vontade, né? Ela é própria. Tem que querer. Tem que querer. E aí o ter que querer não é ter que querer ficar para sempre na mesma posição. Tem que querer, eu vou me esforçar para ser o melhor no que eu faço, de uma forma que eu seja destaque no que eu faço. E se eu entender que esse é o meu limite, tá tudo bem. Mas se eu entender que eu posso algo a mais, eu tenho que correr atrás daquilo. Porque quem faz meu futuro sou eu mesmo. Não adianta eu entender que, eu sou o melhor fulano de tal júnior. Beleza, você vai ser o melhor fulano de tal júnior para sempre. Sim. Eu sou o melhor fulano de tal pleno. Ou técnico, ou engenheiro. Que bom, você fez tudo que você deveria fazer. Agora, é entender, não que a pessoa vá se matar, ou fazer muito além do seu limite próprio, né? Porque é importante a pessoa estar bem, saudável. Sim. Mas ela tem que entender que a motivação tem que vir dela. Se não vir de dentro, e aí talvez, eu acho que o desafio do gestor seja como fazer essa pessoa enxergar isso. Despertar esse sentimento. Despertar esse sentimento da pessoa. Interessante. Maravilha. Com essa sua experiência, eu preciso que você me dê uma resposta que talvez é meio difícil de responder, mas vamos lá. Mercado. Quando a gente olha para o mercado brasileiro, aí já falando um pouquinho mais de globalização, mercado brasileiro e os mercados de todos esses países por onde você passou. Vamos abordar pessoas, processos e tecnologia. Qual que você olhou assim e falou, nós estamos para trás. Ou, opa, nós estamos na frente. Cara, eu acho que comprando indústria, né, olhando para o nosso processo, a gente está atrás de algumas potências, né? A gente vê hoje, a China, ela é excelência em tudo que ela faz. Sim. Né? A China é excelência em tudo que ela faz. Existia uma falsa ideia de que produto chinês é produto ruim.
Aquele 25 de março, de antigamente, que hoje já não é mais. Foi dinheiro ruim. Não é verdade, cara? Então, assim, a China, ela veio para brigar de igual para igual com qualquer um, sendo mais competitiva e entregando qualidade, né? E aí a gente vê muito isso das montadoras chinesas chegando, né? A gente pega alguns carros que você vê com todos os acessórios ADAS, com muita tecnologia, com muita segurança, com performance, com garantia, com um preço muito inferior. E aí a gente vê a indústria dentro da China, a parte de automação, a parte de controle, a parte de garantia da qualidade extraordinária. Então eu acho que comparando com China, o Brasil ele está criando uma lacuna que a gente precisa reagir, né? Para que a gente não chegue um momento que chegue já quase que possível, né? Da gente voltar a sermos concorrentes. Puxa, interessante. Mão de obra. Mão de obra foi o que eu comentei, Marcão. Mão de obra, o mesmo problema que o Brasil sofre, a gente tem em todos os lugares. A gente tem em todos os lugares. A gente tem uma juventude, principalmente eu vejo isso, né? Eu tenho muitos colegas na Alemanha, né? Alguns alemães, outros brasileiros que foram para lá, né? Tem uma comunidade lá, eu fui esse ano 2 vezes para a Alemanha, eu fui para Stuttgart, tem uma comunidade com 40 brasileiros, né? E conversando, né? O que a gente vê? A gente vê filhos, né? Que cresceram em famílias bem estruturadas, com uma boa casa, com bom estudo, com uma boa alimentação, e que fala, cara, mas tá bom o jeito que tá, eu não quero me matar como meu pai se mata. Eu não quero fazer o que meu pai faz, eu não quero fazer o que minha mãe faz. Então, confortáveis. E estão criando uma bolha que é o quê? A todo momento a gente vê pessoas de outros países ocupando posições lá. A gente vê pessoas brasileiras ocupando posições na Alemanha. A gente vê pessoas indianas ocupando posições na Alemanha. A gente vê pessoas de outros países ali da região ocupando posições lá. E isso eu acho que eles sabem, né? Acende um alerta para eles. A geração passada atingiu o topo, mas essa geração... Uma hora vai acabar. Vai. E não é diferente daqui do Brasil. Então, e eu acho que até por uma questão de maior, no nosso caso, discrepância social, a gente tem muita pessoa aqui ainda, sabe, que como se estivesse brigando pelo prato de comida. Sim. Literalmente, né? Eu sou consequência de projetos do governo para conseguir fazer a universidade e tudo mais. Então a gente vê esse pessoal que tá pelo prato de comida. Sim. Né? E a gente vê lá fora a juventude se distanciando. Então eu acho que no Brasil, para quem se qualificar e correr atrás, a gente já tem, mas no futuro haverão mais ainda oportunidades do que pessoas qualificadas. Maravilha. Poxa, que interessante. Quando a gente olha assim, poxa, aquela análise que eu fiz lá atrás, 1900, 1950, 1950, 2000, 2000, 2026. E o futuro? Industrialização. Principalmente no segmento aí automotivo. Como você vê isso aí? Pessoas, tecnologia, IA, no todo. Como que você vê isso aí? Cara, assim, quando a gente olha pra frente, eu acho assim, se a gente tivesse feito esse podcast há 10 anos atrás... Você imaginaria isso? A gente não imaginaria o que está acontecendo agora. Verdade. Né? A gente não estaria falando de IA, dessas tomadas de decisões de forma automática. Então, eu acho que é muito difícil a gente prever o cenário que a gente vai estar. Mas um fato existem muitas empresas que demoraram muito para reagir. Uhum. Então, eu entendo que os próximos passos ainda, só da gente ver o que deu certo, né, nos últimos 5 anos, nas empresas que mais se destacaram, a gente não precisa querer inventar a roda. Né? É só aperfeiçoar. A gente pode aperfeiçoar. A gente pode falar, putz, cara, fulano de tal tá tendo isso. Putz, cara, essa empresa aqui tá tendo isso. Vou trazer para mim. E aí sim conseguir de forma estruturada estar preparado para o que pode vir. Então eu acho que as empresas que estavam estruturadas, então eu tenho um bom sistema. Então eu automatizar isso vai ficar legal. Porque eu brinco com o pessoal, né, da engenharia quando a gente vai desenvolver novos negócios, né? Automatizar, fazer melhoria, tem que ser no que é bom. Sim. Às vezes o pessoal fala, não, tem uma linha que é muito ruim, vamos automatizar. Automatizar tem que ser o que é bom, porque senão vai fazer algo ruim de forma automática. Verdade. Então o que é ruim tem que ser eliminado. Tem que ser né? eliminado. Então eu foco muito nisso.
A automatização tem que estar em cima do que é bom. Então, é fundamental ter um bom processo, ter método definido para que eu esteja preparado para o que o futuro vai nos surpreender aí. Maravilha. E quando a gente fala em formação e desenvolvimento, olhando para esses jovens aí que tá 16, 17 anos, às vezes não se identificou ainda no mercado de trabalho, e em especial para aquele também que já tem seus 25, 30 anos, que deu uma cochilada e a água bateu na canela. O que você fala para essa galera aí? Eu acho que, assim, primeiro momento, né, é fundamental. Busquem o conhecimento técnico, porque o conhecimento técnico abre portas no mercado de trabalho. Então, quando a gente fala de conhecimento técnico, eu vejo muitas pessoas, né, eu faço bastante contato, muita entrevista, eu vejo pessoas que há 10 anos atrás começou um curso, trancou, começou outro, trancou, começou outro, trancou, e hoje, depois de 10 anos, ele tem 10 iniciativas, né, até brinco, e nenhuma terminativa. Nenhuma executada, é verdade. Nenhuma terminativa. Então, começou um curso, cara, não vai ser fácil, é algo novo, é natural que seja difícil, mas você não pode parar na primeira barreira. Então, começou um curso, conclui. Começou um curso, conclui. Olha para a área industrial, olha para a técnica, parte de mecânica, parte de elétrica, parte de pneumática, parte de automação. Talvez não é o emprego dos sonhos, mas é um emprego que você vai conseguir para que você tenha dinheiro, para que você consiga ter formas de custear o curso que você quer. Então, às vezes o cara fala, não, mas eu queria ser engenheiro de avião. Tá bom, mas você consegue ser engenheiro de avião agora? Não consigo. Então, primeiro, vamos dar um passinho de cada vez. Sim. Faz um curso técnico, se qualifica, entra no mercado de trabalho. Quando estiver no mercado de trabalho, se especializa. Dá um passinho lá dentro. Aprende, lapida, identifica qual que é a fragilidade daquele mercado de trabalho. Opa, aqui dentro eu consigo crescer nessa área. Conseguiu se qualificar? Aí sim, agora eu vou chegar lá. O que eu vejo que os jovens se frustram, principalmente com essa ilusão que vem na internet, né? De pessoas com carros importados, mega mansões, rasgando dinheiro fora, é achar que vai sair do 0 pro 100. Em questões de dias. Impossível. E não é a realidade de 99,99999% das pessoas. Então, assim, é importante. Você que está começando agora, ou você que decidiu agora começar, porque cada um tem a sua realidade, né? Cada um tem o seu cotidiano e cada um sabe das suas dificuldades. Que agora, eu tenho um caso recente de um líder que a gente acabou de promover com 50 anos. Poxa, que né? legal. Então a prioridade dele foi casar, fazer família e tá tudo certo, né? Eu sou fã desse cara, né? Ele é um cara incrível, ele é um amigo pessoal meu. Mas ele casou, teve filhos, formou a filha, né? Conseguiu estruturar o lar, aí ele falou, agora eu vou me formar. Aí ele foi lá, fez faculdade, fez diversos cursos técnicos, se qualificou, participou do processo seletivo, ouviu não? Ouviu não? Por que não? Por causa disso. Se qualificou mais, por que não? Participou de 1, de 2, de 3, de 4. Chegou um momento que ele, cara, foi unânime. Ele passou por 4 entrevistadores, todos colocou ele nota 100. Putz, que legal, né? E aí, qual que é a mensagem? Cada um tem o seu cotidiano, cada um tem a sua rotina, mas nunca é tarde para começar, né? Mas quanto antes você começar, antes você termina. Sim, verdade. Então, eu acho que para você que tá vendo esse vídeo, o seu despertar pode ser o agora. Começa agora, que daqui 2 anos, daqui 1 ano, daqui 6 meses, você vai estar muito melhor do que o pontapé inicial. O conhecimento nos leva a resultados que às vezes a gente nem espera. Exato. Né? E ninguém rouba de você. Ninguém. Pura verdade. E quando a gente fala aí, hoje, o seu ponto de vista por gestor industrial, quais são as áreas que você fala assim, cara, essa área aqui vai ser a área do futuro? Você tem um ponto de vista mais ou menos referente a isso? Cara, eu acho que assim, nunca foge de gestão de pessoas, né? Sempre tem que estar caminhando essa linha. Exato. E eu fiz, né, como eu comentei, a minha especialização na USP em gestão, né, de pessoas. E meu TCC, né, eu tive um orientador fantástico, com ênfase em diversidade e inclusão. E eu acho que cada vez mais a gente tem que bater nessa tecla, porque o nosso mundo é cada vez mais diverso. Sim. O nosso mundo ele tem que ser cada vez mais inclusivo, porque as diferenças sempre existiram. A diferença é que antes a exclusão era muito mais forte e não vinha à tona. E hoje ela vem à tona e a gente descobre que a diversidade ela é fantástica para o resultado.
Eu tinha um time, né, com 3 coordenadores e 6 líderes, né, totalizando aí 9, né, que todos eram diferentes uns dos outros, né. A gente rompeu lá, a gente foi disruptivo no intuito de ter uma primeira líder industrial, mulher, né, de ter pessoas com realidades diferentes, né, com exemplos, né, que eu não vou entrar aqui no mérito agora, mas até da parte sexual, a parte religiosa, diferentes, e quem te via que a forma de enxergar, a forma de tratar, a forma de um respeitar o outro, agregava demais para a equipe. Então eu acho que ter a diversidade dentro do ambiente de trabalho, ela é fundamental. Então o gestor que quanto antes enxergar isso, melhor. Porque imagina, se todo mundo pensar igual ele não vai fazer nada diferente. Vai estar fadado o erro. Todo mundo pensa igual a mim, tudo que eu falo concordam, aí eu erro, todo mundo erra junto. E quando você tem um time diferente, opa, e se a gente for por esse caminho? Opa, e se acontecer isso aqui? Então acho que a diversidade ela é fundamental. Verdade. Mas estamos quase chegando ao final aqui, mas, pena. Cara... Passa rápido, hein? Passa rápido, não passa? Cara, um projeto que você falou assim, cara, esse aqui deu gosto de fazer. Compartilha com a gente. Cara, você não combinou comigo essa aí, eu tô surpreso. Eu acho que o projeto mais desafiador foi quando eu tive que ir a primeira vez para a Alemanha, né? A gente estava lançando um produto, né? E eu fui no primeiro momento para lá para ficar 4, 5 dias, né? Eu ia no intuito de validar um método de medição das peças e tal. E ao chegar lá, o negócio foi ganhando mais corpo. Me pediram para ir para Matriz. Eu tava numa cidade que era a 500 km da Matriz, né? Viajei para Matriz, voltei para a cidade que eu tava, contato com uma montadora que, no caso, acho que não é nada confidencial, era a Volkswagen, né? Uma gigante, né? Na Alemanha, se ia no mercado, o pessoal usava a blusa da Volkswagen, né, cara? E aí eu fui meio que sendo focal point do projeto. Comecei a ter contato com os líderes da Volkswagen, comecei a ter contato com os gerentes da Volkswagen, e a hora que eu me deparei, eu tive até que contratar um engenheiro residente lá da Alemanha para trabalhar comigo, e eu estava lá há semanas, eu estava na sala do número 1 de qualidade, né, da Volkswagen, lá em Wolfsburg, fazendo uma reunião com o número 1, eu nem imaginava o que estava acontecendo, conversando igual eu converso com você aqui, de igual para igual. Falei, cara, esse cara é o número 1 da Volkswagen. Eu vi ele só em revista, né? E pra mim isso aí foi marcou, né? Foi fantástico, um aprendizado assim, fora do normal. Maravilha, cara, que interessante. E quando a gente fala em mentalidade, cara, no ponto de vista gestão, liderança de pessoas, ser humano mesmo, qual a importância disso aí? Cara, é fundamental. É fundamental. Principalmente, eu acho que para quem está começando, é fundamental se inspirar em bons líderes, né? Caso você não tenha, eu acho que hoje a internet ela nos ajuda muito com isso, né? Então a gente tem muitas pessoas que possam nos esperar, mas isso acho que é a chave para o pontapé inicial, né? Cuidar das pessoas que estão com você. Maravilha, interessante, cara. Um jogo rápido. O maior sonho? O maior sonho é ser pai. Sério, cara? Qual a sua idade? 31. 31. Tá em tempo ainda, né? Tá em tempo, você é um jovem, cara. Que interessante. Um medo. Um medo? Cara, eu sou uma pessoa bem corajosa, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que o medo é me prender muito ao trabalho e não ter tempo de qualidade com a minha família. Um mentor. Um mentor em casa, minha mãe, né? Sem dúvida nenhuma, ela é a pessoa que... Pode dar o crédito pra ela? Sim, mamãe, Maria Eunice, com certeza vai estar assistindo aí. Ela sabe que desde sempre ela é minha mentora. Até hoje, quando eu tenho que tomar algumas decisões difíceis, é para ela que eu recorro. Mas eu sempre tive grandes mentores que me orientaram. Eu posso citar 2. Tive um na primeira empresa, chamado Maurício, né? Maurício Diniz, né? Hoje, inclusive, ele é o presidente da companhia. Abraço, né? Maurício. Um abração, Maurício. Na época ele não era. A gente tinha algumas coisas em comum e eu sempre me espelhei muito nele. Então, não era aquele mentor no intuito de
estar muito próximo, no sentido de fazer realmente uma mentoria, mas ele era um mentor no sentido de eu me espelhar nele, de eu olhar a forma que ele agia. Sempre quando tinha que corrigir algum erro, ele sabia como corrigir, de forma a extrair o melhor, né? Então, ele foi um mentor. E o atual, né, diretor-presidente do grupo que eu trabalho, ele não é brasileiro, né, ele é francês, Stéphane Barré, e ele é uma pessoa fantástica também, que sempre valoriza o ser humano, que busca valorizar a qualidade do ambiente, né? Uma das coisas que ele busca e sempre enfatiza é o bem-estar. Então, cara, as pessoas aqui têm que estar bem, né? Então, até a gente até brinca, né? Ele é um francês mais brasileiro que francês, né? Então, aquele abraço. também. Cara, um livro. Um livro que ganhei da minha irmã, né? Chama O Milagre da Manhã. Sério? Não sei se você já leu. Não li ainda. Te recomendo. Te desafio a ler pra gente discutir sobre ele. Onde é que a gente acha esse livro? Cara, se você pôr no Mercado Livre, você vai encontrar, tem na internet. Hoje em dia tem alguns podcasts no Spotify, tem pra quem quer audiobook. Mas O Milagre da Manhã é um livro que me fez refletir bastante e vai de encontro com a historinha lá da granja. Que maravilha, cara. Agora um que não tá aqui. O que significa família pra você? Cara, família pra mim é um bem maior, né? Eu acho que quando a gente fala de motivação, um dos critérios de motivação é a gente poder dar a maior qualidade pra nossa família. Eu acho que esse, para muitas pessoas, é a maior motivação, né? Qual a sua motivação de fazer o seu melhor no trabalho? Eu poder crescer aqui e levar a qualidade pra minha família, né? Eu poder conquistar o sonho de ter uma casa própria, eu poder conquistar o sonho de ter um carro do ano, eu poder conquistar o sonho de fazer uma viagem, eu poder conquistar o sonho de ir num restaurante e comer bem. Então eu acho que a família, ela é nosso bem maior e... Concordo plenamente. E é o que nos inspira. Que interessante. Chegando ao final aí do nosso podcast, depois eu vou deixar lá no link do podcast os contatos seus. Se alguém queira conversar, tomar um café, ou talvez pagar um jantar, ou um almoço aí, um churrasco. Quem sabe que eu não pago pra... Eu tô disponível hoje para jantar, hein? Tranquilo. Mas se quiser também. Maravilha. Confessar um negócio interessante. O Emerson eu conheci num trabalho que a gente foi fazer. Sim. É uma pessoa espetacular. E eu vou revelar um negócio para você. Eu tenho contato com muitas pessoas que trabalham com você. Tá? Sério? Sério. E todas essas pessoas que trabalham com você, que eu tenho contato, por ser meus alunos, né? Cara, você é um cara muito querido lá onde é que você tá. Que legal, né? Cara, você espelha muita gente. É um detalhe. Você é o exemplo de muitos pais de família. Cara, que legal. Sério, tá? Talvez ninguém nunca comentou isso com você, mas eu escuto isso aí. Tá? Fico feliz em saber. Alguns já chegaram para mim e falaram, pô, professor, o Emerson é uma pessoa que nos ajuda muito em todos os aspectos. É aquele paizão que muitas das vezes a gente procura e não tem, né? Lá com ele a gente encontra. Falei, poxa, que interessante. Que legal. Talvez você não sabia disso. Obrigado. Aí, mas... Você me surpreendeu. Inclusive, semana passada teve um mesmo que falou isso. Eu falei, poxa, eu conheço ele. E creio que essa galera aí vai estar todos assistindo aí o nosso podcast. Que legal, cara. Comentem aí, hein? Quem assistir, comentem aí. Maravilha. Emerson, chegamos ao final. Cara, eu te agradeço de coração por ter vindo aí. Maravilha. Disponibilidade do seu tempo, o seu conhecimento. E, cara, muito obrigado, que Deus te abençoe. Amém. Você tem a falar pra galera aí. Amém, não, obrigado. Eu acho que é uma baita oportunidade. É sempre uma troca de experiência, né? Então, eu também saio do podcast com mais conhecimento do que eu vim, né? Poder te ouvir é bom demais. Você sabe disso, a gente já teve alguns projetos juntos aí de trabalho. Espero poder ter agregado o pessoal que vai assistir também. Agora eu sou um fã do canal, né? Então, estou ansioso para saber quem vai ser o próximo, para que eu possa acompanhar. E convido todos aí a assistir não só esse vídeo, mas se você chegou até aqui é porque você está assistindo, mas recorrer aos vídeos anteriores. Muito conteúdo de qualidade. Verdade. Tchau, tchau. Emerson. Tchau, pessoal. Aquele abraço. Obrigado, Marcão. Valeu.